assim, bom dia, bom dia! Bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de pijama. Ai, muito gente, bem. muito legal estar desse lado. Muito feliz que você está aqui comigo hoje, com Luizinha. Eu tô me assistindo. Do futuro! Dá um oi pra você mesmo do futuro. Oi, Lu, faz bastante yoga. Faz vários. Isso aí, muito bem. Meta pra 2021, né? Vai ter que fazer um por dia, né? Eu às vezes faço tipo 3 juntos. Pode dar. O ideal é a constância. Mas enfim, gente, vamos entrar agora ao vivo, socorrinho, faltam 5 minutos. Vamos ter que cortar isso ainda, que droga. Por que a gente vai ter que cortar? Porque não vai ficar 5 minutos falando aqui pro YouTube Vamos enquanto entra ao vivo. aqui. Vamos começar a dar um aquece pra nossa live aí. Faz umas posturas, né? Começa uma Vamos respiração, a respiração do infinito. flexão, uma torção. Não muito, porque senão vai bater no microfone. Não pode mexer no cenário. Mas aí, Tá. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Então eu vou começar me apresentando pro pessoal do Maria Eduarda, Tapetinho de Yoga. Porque a gente tá aqui em 2 lives ao mesmo tempo, gente. Então a gente tem que, primeiro vamos situar quem é quem aqui. Então eu sou a Luísa, eu sou uma das fundadoras do Clube das Pitaias. Pra quem não conhece, o Clube das Pitaias é um clube de assinatura de calcinhas. A gente entrega mensalmente calcinhas e a gente tem uma pegada feminista. Então todo mês a gente homenageia uma mulher brasileira. Então a gente entrega conteúdo e um mimo ilustrado. Nossos mimos atuais são bottoms, eu tenho aqui uns livrinhos, são bottoms ilustrados pela Ellen Godoy. E então a gente tem um site e a gente tem a nossa página, que estamos fazendo a live ao mesmo tempo. Inclusive eu já aviso que a gente vai continuar a live depois só no Clube das Pitaias e vai ter um sorteio no final. Então, Isso, então. fiquem até o final. Passem pro Clube das Pitaias no final, tá, gente? Que a gente vai começar aqui no meu perfil e depois vai dar uma migrada. Porque tem mais contatos por aí. Gente, muita gente vai participar Muita dessa gente. live, né? Minha mãe não deu, minha mãe. Olha ela comentando ali. Então, Fofinha. Dada, eu te apresento agora pro pessoal do clube. Sim, então tá. Gente, eu sou a Maria Eduarda, os meus amigos de infância como Luizinha. Quantos anos nós somos amigas, Luísa? Não quero revelar isso. Ah, é assim, muito. Mais de 15. Mais de 15. É, Eu tinha enfim. 18. Os amigos, família, alunos. Ai, João! Família! Me chamam de Dada e eu sou professora de yoga. Eu trabalho com Hatha Yoga. E eu tenho um canal no YouTube em que eu tenho várias mini práticas, que é o Yoga de Pijama. E tenho também o Tapetinho de Yoga, que é uma plataforma de videoaulas, em que as pessoas assinam mensalmente, têm acesso a aulas gravadas. E também dou várias aulas online, ao vivo, em vários horários, porque eu moro na Inglaterra, então essa é a maneira de seguir aí conectado com o Brasil, seguir dando aula pro Brasil. Mas agora eu estou aqui no Brasil, em Brasília, junto com o Luizinha, especialmente pra ver essa live, jura, né? Sim, a gente pagou passagem pra ela. Exatamente, Tudo patrocinada pra ela vir aqui, entendeu? pelo Clube das Pitaias. Mas enfim, isso que é isso. Ah, sou professora de circo também. Dou aula de aero-yoga, teatro acrobático e acho que é isso, né? Eu sou aluna da Dada também. É, a Luísa faz aulas comigo regularmente, né? Nunca falta aula, tá sempre lá, faça chuva, faça sol, né, Luísa? Impressionante. Vamos falar sobre isso também hoje, né? Sobre É, a regularidade gente na vai ter que falar sobre prática. isso. Então, vamos falar sobre isso. Sobre 2020, que ano tinhoso. Então a gente resolveu fazer essa live de final de ano justamente para falar sobre o que fazer para 2021 não ser tão tinhoso. E como 2020 a gente não conseguiu planejar nada, tudo que saiu do nosso controle, a gente pensou em tentar focar em coisas que estão no nosso controle. Então o que está no nosso controle? A gente mesmo. Então que tal focar na gente mesmo? A gente tem uma... Eu tenho um Instagram que eu só posso ficar 10 minutos por dia no Instagram. Gente, Eu me controlo. Nossa, essa é uma boa. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive, no Yoga de Pijama, já viu? Sobre vídeo Esse no eu vi, celular. esse eu vi. Esse é bom. Mas, enfim, a gente fica pensando assim que... Acho que 2020 foi muito desafiante pra gente perceber que a gente realmente está muito menos no controle do que a gente imagina. Mas, na verdade, é muito importante que a gente vá percebendo que existem coisas que estão dentro do nosso controle e existem coisas que não estão dentro do nosso controle. Que a gente passe a enxergar essa diferença, aceitar isso e poder tentar modificar o que está no nosso controle e aceitar o que não está no nosso controle. Né? Tipo o coronavírus, gente, não está no nosso controle, né? Então, Lockdown, isolamento. Então vamos ter que o que tá dentro do nosso controle tentar modificar, né? Que é realmente o interno, que independe de... Olha, Laura! Oi, Laura! As amigas tudo, amo! Mas, enfim, aí então, como a gente tem essas vibes de conexão e eu trabalho no Clube das Pitaias, trabalho especialmente com mulheres, a gente pensou em fazer, então, o que é yoga e o que a nossa próxima convidada que tem a ver com ervas podem ajudar
na conexão com o feminino, com o que a gente tem lá dentro de feminino, que eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente pensar, porque a gente nunca pensa muito, assim, nessas questões de gênero, olhando pra si, pra dentro de si, né? Então, a ideia da live de hoje é falar um pouco isso, essas ferramentas. A gente vai começar, então, com a ferramenta de yoga, pra falar como ela pode ajudar nessa conexão com o nosso feminino. Então, dada conta um pouco dos paranauês dos chakras e tudo mais, dessas energias femininas que a gente tem e como que a gente consegue se conectar um pouco melhor com elas através da yoga. Pergunta difícil, hein, Luísa? Essa tem uma resposta longa. Mas, enfim, eu fiz um vídeo esses dias falando exatamente sobre como o estudo dos chakras nos ajudam a gente a se autoconhecer. Porque às vezes a gente tem coisas que a gente sente que não estão indo bem com a gente e a gente nem sabe o que são. Tipo, você sente assim um mal-estar geral, uma ansiedade, algo que incomoda, principalmente em 2020, né? E a gente não sabe de onde isso vem, não sabe, enfim, o que a gente pode mudar na nossa vida pra se sentir melhor, né? Porque o que é o sentido da vida se não ser feliz e ter uma vida plena, né? Então, acho que a gente, às vezes, fica com esse monte de flutuação na nossa mente e não consegue realmente discernir o que tá nos incomodando, o que tem de errado, né? E o estudo dos chakras é uma ótima maneira de fazer isso, porque o estudo dos chakras é tipo um scanner que você passa em você para perceber o que tá em desequilíbrio, né? E tem 2 chakras que são os chakras mais ligados ao feminino e ao masculino, né? Eu só vou pedir pra gente fazer, assim, não sei se o pessoal do Clube das Pitaias acompanha tanto quanto o pessoal do Maria Eduarda, talvez voltar um pouquinho o que são chakras, vai que, né, o pessoal que tá aqui não faz ideia, porque eu não fazia ideia antes de gente ouvir. Sim. Os chakras, eles são pontos energéticos que estão distribuídos ao longo do nosso corpinho, né? E que, enfim, que dizem muito sobre os nossos sentimentos, nossas sensações, nossos comportamentos. Então, a gente tem milhares pelo nosso corpo, mas a gente tem 7 principais que são os mais comentados e mais trabalhados, tanto no yoga quanto na acupuntura, né? Todo um trabalho com os chakras e cada chakra tem a sua energia. E os chakras, eles podem estar em desequilíbrio, então eles podem estar pro excesso ou pra falta. Então é muito importante que a gente analise eles para ver o que tá em desequilíbrio aí na nossa vida. Consegui explicar mais ou menos? Sim, conseguiu. Sim. Então, a gente tem aí o chakra do plexo solar, é o chakra mais ligado à energia masculina, né? Que é a energia do fazer, do acontecer, que inclusive é uma energia que pra mim ela tá sempre muito mais em excesso, né? E eu digo aqui, eu também falando das minhas dificuldades, das minhas vulnerabilidades, né? Eu sou muito uma pessoa da ação, de ser produtiva, de me identificar muito com o meu trabalho e às vezes deixar a vida pessoal um pouquinho de lado, né? Quem nunca, não é mesmo? Pois é, quem mais identifica aí, ó? Então esse é o chakra, né, mais ligado a essa energia masculina, que é essa energia yang, que é a energia do fazer acontecer e, enfim, agir, né? E o chakra sacral, que é o chakra da bacia, ele é muito mais ligado a essa energia feminina, que é uma energia mais da introspecção, que é uma energia mais calma, mais tranquila, mais do cuidar, mais conectada à família também. E esse chakra acaba, enfim, quando no meu caso, por exemplo, no seu caso também, Luísa, você sente um desequilíbrio? Sente. Produtividade acima de tudo, né? Então esse chakra fica mais em desequilíbrio, né? Então o nosso lado feminino, e isso eu digo nós como mulheres, mas isso, chakra feminino e masculino, energia yin e yang, é pra todo mundo, tá, gente? Não é só pra mulher. Então todos nós temos uma energia feminina e uma energia masculina que precisam estar em equilíbrio para que tudo na nossa vida aí flua de maneira melhor, né? E o yoga é uma maneira da gente equilibrar esses chakras, porque nas posturas de yoga a gente trabalha esses chakras. Então, por exemplo, para a gente trabalhar mais o equilíbrio do chakra feminino, a gente trabalha muito mais abertura pélvica, por exemplo, a área da pelve, né? Que é a área da bacia também, aí a morada dos nossos desejos, nossas vontades, do nosso impulso criativo, essa área mais da doçura, ligada mais à sensibilidade. Então, todos esses que trabalham isso estão equilibrando esse chakra, né? Inclusive, semana passada eu dei uma aula, o Luiz estava na sala, inclusive, né? Em que uma aluna falou que num exercício de abertura pélvica ela teve vontade de chorar. E isso mostra, né, como, enfim, quando a gente mexe com o nosso corpo, a gente também mexe com nossas emoções e mexe com algo que está em desequilíbrio e que precisa, assim, ser olhado com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado.
Eu acho que quando a gente chora, acende aquela luzinha, né? Então acho que tem que cuidar disso aí. Mas é bom que a gente saiba por que a gente tá chorando, o que significa aquilo. Enfim, é bem interessante. As aulas da Dada, elas não são só de exercício. Então sempre que tem essas aulas, ela explica um monte de coisa. Sem parar. O que é ótimo, porque daí a gente entende o que tá acontecendo. Então, justamente falando disso, das práticas, agora, como é que a gente faz para se conectar? Então, tu comenta muito sobre isso, mas e as aulas? A gente tem que praticar todo dia, a gente tem que praticar quando a gente está se sentindo mal, como é que faz para se conectar? Então, eu sempre falo, né, que uma prática de yoga, na verdade, é um treino para nossa mente, né? Então, a gente está ali treinando para tentar parar ou diminuir as flutuações da nossa mente. Porque com esse monte de coisa aí, falando sem parar, a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? E muitas vezes a gente nem percebe que tem esse barulho incessante, que nem quando a gente tá, sei lá, num ambiente barulhento, tipo com um ruído constante, por exemplo, de, sei lá, barulho de uma máquina de lavar, máquina de lavar, você nem percebe que aquilo tá te irritando. Daí quando para, você fica, gente, que delícia esse silêncio, né? Inclusive agora tem uma criança gritando aí. Sempre tem. Mas enfim, daí para aquele barulho incessante, você percebe, nossa, mas que paz agora, tá sem esse barulho, né? E o yoga é mais ou menos isso, né? A ideia é que a gente vá treinando a nossa mente pra gente parar de manter esse hábito, porque a gente tem esse hábito, né? Todo mundo, gente, nossa mente ansiosa, ela tá sempre pensando em mil coisas e não consegue se conectar, e não consegue entender o que tá se passando aqui dentro de tanta flutuação e tanta informação rolando, né? Principalmente com as redes sociais, principalmente com o celular, porque o nosso tempo de ócio, né, ele foi completamente banido das nossas vidas, então a gente tá sempre, a gente nunca para pensar como eu estou me sentindo, como está a minha vida, porque nesse momento de pausa a gente tá aqui, ó, lá no Instagram, não é mesmo? Então o yoga, ele propõe esse momento de pausa, e a ideia é que a gente vai treinando, porque a prática de yoga, ela não acontece só no tapetinho, não é só no momento que você tá praticando. A ideia é que você leve isso pra sua vida, então você não pratica só 1 hora por dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você pratica yoga na sua vida. Então, quanto mais você fizer, quanto mais constante for, qualquer coisa, né, gente, que você treinar, que você fizer todo dia, melhor você vai ficar. Então, claro que não existe uma regra, tipo, você precisa praticar todo dia, você precisa praticar 2 vezes por semana, mas quanto mais você praticar e quanto mais constante esse treinamento for, mais você vai sentir esse resultado, né, realmente essa pausa na sua mente, né? Porque o yoga, ele usa aí a conexão com a respiração, a conexão com o corpo, com o movimento, para realmente parar, desligar. A ideia é que você realmente não traga para uma aula de yoga nenhuma preocupação com o passado ou nenhuma projeção com o futuro. Às vezes a gente senta no tapete, né, Luísa, e começa a pensar, nossa, depois dessa aula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar o almoço, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Acontece, né? Conta aí. E mesmo quando a gente acha que a gente não tá, que a gente tá super zen e tal, que nem eu, na aula passada, a gente era uma aula muito tranquilinha, assim, que era pra ficar parado nas posições. Eu achava que eu tava arrasando, muito parada. Aí depois a Dada disse, menina, você não parou quieta a aula inteira. Ficou se mexendo. Não, mas eu jurava que eu estava estática. E a gente não se dá conta que a gente não tá parado. A gente tá mexendo o tempo todo. Exatamente. É o barulho da obra que a gente não percebe que tá escutando, né? E uma coisa que eu acho muito legal da yoga também é a história da respiração, né? Que a respiração, ela também ajuda a acalmar e a gente nem se dá conta de como pode ser uma ferramenta útil para se acalmar. Uma coisa que as pessoas me dizem também, sempre no fim do relaxamento, me dizem, nossa, esse relaxamento que você fez foi ótimo, relaxei muito. Eu digo, não fui eu que fiz, foi você que fez. Porque foi através do seu controle respiratório que você conseguiu realmente relaxar, né? Mas essa aula que a Lu fez, é interessante ela comentar, porque foi uma aula de Yin Yoga, e Yin é o nosso lado mais feminino, né? Então eu fiz sábado passado, em que o principal desafio dessa aula não é estar em movimento, porque a gente pensa isso, nossa, yoga, aquele monte de paranauê, pé na cabeça e puxa e movimenta, nossa, meu corpo não é feito para isso, que difícil. Mas, gente, o difícil não é ficar se movimentando sem parar. É o contrário. Muito mais difícil, né, uma aula de yoga do que de hatha. Acho que tem a ver com até uma coisa meio da sociedade, meio machista, talvez, de que a gente tá sempre assim na produtividade, porque é o masculino que rege, então a gente nunca tem que pode parar pra sentir. E a coisa do feminino mais introspectiva não é valorizada na sociedade. Então a gente tá querendo sempre atingir, correr, vai, e não para. E não é valorizado quando a gente para, mas gente, tem que parar, não adianta. Exatamente. Senão... a gente tá acostumado a viver num piloto automático, e a gente nunca para pra perguntar como que eu estou me sentindo nessa situação. O que essa situação tá reverberando dentro de mim, né? E uma ótima maneira da gente descobrir como que a gente tá se sentindo, já que a gente vai se perdendo tanto disso, né, ao longo da vida, é observar a respiração.
Se você para, a respiração ela nunca mente, tá? A gente nunca mente, seu corpo nunca mente. Então, quando a gente tá com uma respiração mais acelerada, mais rápida, mais inconstante, significa provavelmente que a gente tá aí no momento de ansiedade, de medo, de estresse. E quando a gente tá com uma respiração mais tranquila, mais calma, mais longa, significa o oposto, né? Então parar para analisar a respiração, que a gente não sabe, opa, o que eu tô me sentindo agora, o que tá rolando? Para e escuta a respiração, porque a respiração vai te dizer como você realmente está se sentindo, né? E por isso que a gente faz o oposto com o yoga, né? Assim como os nossos estados mentais, eles refletem na nossa respiração, o oposto também acontece. Então, se você impõe uma respiração mais lenta, mais calma, mais consciente, os seus estados mentais vão se modificar, né? Você vai ficar mais calmo, mais tranquilo, e é isso que a yoga faz durante a prática. Isso eu já testei na prática, inclusive. Tem uma hora que a gente chega e tá hiperventilando, e não, peraí, se tô hiperventilando significa alguma coisa. Exatamente. Inclusive no yoga isso é uma ótima maneira pra conhecer os nossos limites. E na vida também, né, gente? Conhecer os nossos limites através da respiração. Porque no yoga, por exemplo, você tá lá na prancha, e daí eu proponho lá, segura, só mais um pouquinho, assim que eu falo, né? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas tô honesta, falando, quando é só mais um pouquinho, realmente é só mais um pouquinho, dá um alívio, assim, então é só mais um pouquinho. E uma boa maneira de descobrir se você tá ultrapassando o seu limite é através do controle respiratório. Tipo, nossa, eu não tô mais conseguindo controlar minha respiração. Eu tô com a respiração curta, rápida, e eu não consigo acalmar. Então é um sinal do seu corpo de que realmente errado, saia daí, isso é muito pra você, chega. E na vida também, né, gente? Na vida também. Então, às vezes, a gente não conhece nossos limites, a gente ultrapassa nossos limites na vida, inclusive de hiperprodutividade, de trabalho. E uma das maneiras de a gente perceber isso é parar e ver como que eu tô me sentindo, como que tá meu ritmo respiratório. Eu acho que em 2020, que foi um ano, muita gente ficou de home office e tudo mais, a gente não tem essas fronteiras, né, entre a vida profissional e pessoal. É muito importante a gente conseguir se ligar e se conectar e se dar conta de quando tá passando do limite, porque, eu não sei, experiência pessoal, eu trabalhei muito mais esse ano e fiquei muito mais preocupada com a minha produtividade do que num ano em que seria normal, né? É que a gente ficou com esse vazio, né, de estar trancado em casa, a gente vive reclamando que a gente não tem tempo, né, daí no ano que a gente fica com mais tempo, a gente pensa, nossa, mas se eu tô com mais tempo, tem que fazer uma coisa útil com esse tempo, né? Que em geral é trabalhar, ou, por exemplo, arrumar os armários, limpar a casa. Muita gente aí, né, reformando a casa. Só que, gente, esse ano foi um convite para uma reforma interna e não externa. Essa vontade aí de arrumar a casa, arrumar armário, lavar a casa, limpar, isso aí é um sinal de que tem algo aí precisando ser modificado que tá no interno e não no externo. Mas a gente fica achando que é o externo que precisa ser modificado, né? Então vamos aí pra 2021, então quem sabe a gente foca nessa faxina interna. Gasta nosso tempo pensando na gente e sem estar preocupado com estar sempre fazendo alguma coisa. Acho que, então, quem sabe fazer yoga, pra mim, quando eu consigo manter o ritmo, me ajuda muito. E criar essa rotina também é muito legal. Acho que é legal falar disso, né? Da rotina. A rotina. A Dada acorda às 5 da manhã pra fazer yoga, normalmente. Agora ela tá no Brasil, a coisa tá um pouco mais diferente. Mas eu acho que é, assim, muito óbvio o porquê que a gente busca no externo e no interno, porque na verdade é muito mais difícil buscar no interno essa reforma do que no externo. Então nós somos bichinhos aí da zona de conforto, né? A gente gosta de estar na nossa zona de conforto. Então é muito desestabilizador olhar para nossas sombras, olhar para o que não tá bem e exige uma força pra gente querer modificar isso, né? E eu acredito muito que essa importância da constância nas aulas e na rotina, até por exemplo, a gente tem o tapetinho de yoga, né, que são aulas gravadas, que a ideia é você poder praticar quando você quiser, mas é muito importante criar uma rotina e colocar você como prioridade, o que é muito difícil, né, gente? Quem aí se coloca como prioridade? Me contem aí, eu duvido. Duvido que alguém diga eu. A gente fez uma enquete no Clube das Pitaias e ficou empatadinho. Quem faz todos os dias, quem faz uma vez por semana e quem nunca faz. Esse momento, assim, de cuidado. Então, assim, temos 33% para cada coisa. Então, sempre tem gente precisando se cuidar um pouco mais. E separar esse tempinho. A gente acha que não tem tempo, mas a gente tem tempo. Por isso que eu gosto, claro, a prática de yoga pode acontecer em qualquer horário. Tipo, o importante é que você pratique. É isso que importa. Então, não precisa também ficar com essa rigidez, inflexibilidade, dizendo que, tipo, não, mas se eu não acordo cedo de manhã, então não posso praticar yoga. Não é isso. Mas, eu gosto muito de praticar de manhã, porque eu sinto que a gente não coloca outras prioridades na frente.
Porque você acorda e assim, a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é cuidar de mim mesma. Gente, imagina que loucura fazer isso, hein? Pouco, né? A gente acorda já querendo trabalhar e se embora. E ser produtivo e cuidar dos outros muitas vezes. Quem é mãe, por exemplo, né? Quem é pai, enfim, acaba isso. A prioridade sempre é o outro, né? Só que pra gente poder cuidar do outro, até pra mim, pra poder cuidar dos meus alunos, eu preciso estar bem, eu preciso estar emanando isso pros outros, né? Não adianta estar rolando uma bagunça aqui dentro e eu querer cuidar do outro. Então a gente tem que ser a nossa prioridade número 1, até pra depois poder estender esse cuidado para outras pessoas, né? E essa coisa de acordar, mesmo quem acorda pra ir pra academia, raça de academia, acorda às 6 da manhã pra ir pra academia malhar, mas é pra malhar pra ficar gostosão, é pra ficar bonitão, e não é pra se entender, se conectar, externo, né? Isso é tipo, externo. parar um pouco. Tem sempre um objetivo. E a ideia aqui é justamente que o objetivo seja o fim em si mesmo. Assim. E uma coisa que eu já vi as pessoas falando muito também, assim, nossa, não, mas eu sou muito ansioso, então não dá, yoga não é pra mim, é muito parado. E, gente, o que eu ouço quando alguém me fala isso é, eu não estou pronto para sair da minha zona de conforto. Eu vivo numa zona de conforto que é a ansiedade, que na verdade é uma zona de desconforto, né? Porque quem aqui vive confortável vive na ansiedade, né? Mas enfim, é isso, a pessoa vive nessa zona de conforto que é a ansiedade e não quer sair. Mas se você é ansioso, será que fazer uma atividade que te deixa ainda mais ligado é uma boa ideia? Provavelmente não, né? Vamos pensar aí no equilíbrio, né? A gente já tem aí, hoje a vida, né? A vida nos manda ansiedade o tempo inteiro. É isso, a internet, o Instagram, tipo, é tudo pra ontem, cada vez as coisas são mais rápidas, é um imediatismo constante. Então, se a gente não tiver algo que vai na contramão disso, uma coisa vai... E uma coisa que eu sempre digo em yoga, inclusive eu já falei nas aulas, que eu achava que o difícil era a gente se movimentar e ficar rodando e fazer as coisas e se movimentar. O exercício que exigia muito movimento, corrida era cansativo. Gente, ficar parado é a coisa mais cansativa que tem. As posições de yoga que a gente fica lá 1 minuto, nunca pensei que ficar de 4 por 5 minutos fosse tão cansativo. Assim, tem umas posições que a gente não se dá conta, que é a questão da resistência e de ficar parado. Ficar parado é um desafio. É que eu acho que também é uma maneira de a gente colocar, tipo, como a nossa mente está sempre cheia de flutuações, sempre cheia de coisas, a gente nunca para pra olhar o que tá rolando aqui dentro. Quando a gente para, a gente se assusta. Porque é isso, quando a gente para pra ouvir o barulho da obra, a gente pensa, nossa, mas essa obra é barulhenta, como é que eu nem reparei que tá fazendo esse barulho? Então quando você para, você fica, meu Deus! Minha mente não para. E é muito louco. E a Lu, inclusive, nessa aula de yoga, falou que a mente deu umas viajadas, tipo, coisas de universo, umas questões mega existenciais, assim, que viajou longe, né? Não fica vazio, é impressionante. É um esforço deixar a meditação, né? Muita gente também respondeu no Clube das Pitaias, nas enquetes, que medita. Acho que tem tudo a ver também, essa capacidade do presente, né? Isso é uma coisa também que a gente fala muito na yoga, que é ficar no presente. Com certeza. Focar. Acaba que o yoga, na verdade, é uma maneira, eu diria que assim, é um passo anterior à meditação, porque às vezes entrar direto, tentar meditar é muito desafiante, exatamente porque é algo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Nossa mente está acostumada a viver a 1000 e daí a gente vai lá, para e tenta meditar. É muito desafiante, então eu digo por experiência própria, né? Eu tenho uma mente muito ativa e muito ansiosa e com, enfim, muitas ideias, né? Que às vezes vem pro bem, mas às vezes vem pro mal também, às vezes em excesso. E eu sinto isso, que às vezes se eu sento só pra meditar, eu não consigo parar, sabe? Então, o yoga é uma maneira de você ir treinando a sua mente pra isso, porque você desvia o foco da sua atenção pro seu corpo, pra sua respiração, e daí você vai se tornando mais preparado pra poder depois realmente meditar, né? Bom, Tadinha, muito obrigada, mas aqui eu tô aqui no computador vendo o horário, Sim. Já deu 11h25. E aqui o Álvaro já adiantou, ele perguntou o que mais que a gente pode fazer para essa faxina interna. E temos então mais dicas de faxina interna com a nossa próxima convidada. Tô sentindo muito o Jornal Nacional aqui, eu sou... E nós vamos nos despedir então do meu perfil, vamos ficar só no das Pitaias, mas gente, migrem pra lá, no perfil das Pitaias, tá? Porque a gente vai ter uma surpresa no final da live, então seria muito interessante se vocês participassem. Depois eu vou colocar aí no meu feed também, todo mundo vai ficar sabendo. Não é segredo, mas vocês estão sabendo em primeira mão. Então continuem lá, que a gente vai agora vir com mais uma convidada, tá bom? Então um beijo pro pessoal aí do meu perfil, e agora vamos ficar só no perfil das Pitaias. Tá, agora tem a questão técnica, como que eu convido nossa próxima convidada? Acho que não é que você que convida, acho que ela tem que se convidar.